Quem pode dizer que Jesus é lindo? Aleluia. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Abram as suas Bíblias em Êxodo 17. Aleluia. A minha já está abrindo até sozinha, de tanto que eu já li, e meditei, e pensei, e li novamente. Aleluia. Capítulo 17 de Êxodo tem muito a nos ensinar. Algo que aconteceu há milhares e milhares de anos atrás. Nos tempos antes de Jesus, antes de Cristo, já era em torno de 1400, 1446 anos, com mais 2025 anos. Mas é uma palavra que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Só vai depender de você. Desde o início do culto, nós estamos falando em abrir a porta do nosso coração. Abra a porta do vosso coração e deixe a palavra entrar e causar transformação na nossa vida. A evangelista Rose, enquanto ela estava aqui ministrando, ela falou algo que nós fomos chamados para fora, para buscar as almas que estão perecendo nesse mundo. Então, nós precisamos nos despertar para esse templo. Nós estamos muito acostumados com templos. Nós estamos muito acostumados com uma cadeira confortável, com o ar-condicionado, com o som agradável. Depois, chega na segunda-feira, é a mesmice. Nada muda, as guerras vêm. Um dia nós estamos bem, outros dias nós estamos mal. Vivemos numa inconstância. Mas a palavra do Senhor, ele vem para nos transformar, nos trazer vida. A palavra do Senhor é para nos edificar. Eu peço por gentileza, por favor, que tire o som de fundo. Amém? Obrigada. E nós precisamos entender a nossa posição enquanto que aqui na terra. Nós precisamos entender a nossa posição terrena como filhos de Deus, como guerreiros, como príncipes, como sacerdotes, como profetas, como pastores, como missionários, como filhos de Deus que estão sendo levantados para reinar e estabelecer o reino de Yahweh sobre a terra. Nós precisamos estabelecer o reino, chamar a glória de Deus para a nossa vida. Nós somos, uma vez, o apóstolo Robson, ele teve uma visão que ele via muitos pontos de luz em todo o Brasil, em algumas partes do globo terrestre. Nós somos esses pontos de luz, a glória de Deus sendo manifestada através de nós, anunciando o evangelho de poder, de ressurreição, de salvação nos 4 cantos da terra. Interessante que eu vejo uma imagem, às vezes colocam uma imagem aqui do Brasil e esses pontos, e quando eu vi, eu lembrei dessa visão que o apóstolo teve. E é exatamente nisso que nós estamos nos tornando. Ponto de luz, pontos da glória de Yahweh sobre a terra. Cheios do fogo, cheios do poder, cheios da autoridade para anunciar a glória de Deus sobre a terra. A oração dominical diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela já é nos céus. Então, a gente precisa, de uma vez por todas, termos a consciência que não somos mais meninos, não somos crianças, e não queremos ser imaturos, como o compromisso que temos diante de Yahweh, porque Ele confia em nós. E nós precisamos, sim, honrar essa confiança que o Senhor tem colocado através de nossas vidas. Amém? Vamos ler o texto? King James, né? Eu vou ler pela Almeida. Todos têm a King James, Almeida. Almeida, a maioria?
Aleluia, vamos lá. Êxodo 17 vai dizer assim: tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sem, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim. Repete, Refidim. E não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dai-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciões de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feristes o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciões de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Repete. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhes ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amém? Podeis assentar, aqueles que ainda estão de pé, sintam-se à vontade. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Shalom, graça e paz. Aqueles que nos assistem online, Deus abençoe grandemente, poderosamente as suas vidas. Amém? Então, um momento crucial na vida de Israel. Haviam saído, foram libertados debaixo da mão forte de Moisés, das garras de Faraó, da escravidão, e começaram a caminhar pelo deserto. Interessante que no capítulo 16, se nós formos observar, Deus ele envia o maná, envia codornizes, porque o povo murmurava grandemente, porque tinha fome.
e questionava a Moisés por terem saído do Egito, aonde tinha fartura de peixe, fartura de alimentos, e eles estavam ali naquele momento perecendo, eles, suas famílias e seus animais. Amém? Então, Deus abençoa aquele povo. Moisés vai adiante da congregação e clama ao Senhor pelo povo. Interessante também é que o povo de Israel, juntamente com todos os egípcios, viram as maravilhas que Deus fez. As 10 pragas, a abertura do Mar Vermelho, todo o exército de Faraó afogado debaixo das águas. Então, com quanto poder e glória, quanta manifestação, quanta maravilha o Senhor permitiu com que aquele povo pudesse contemplar. Amém? Mas quando chega no capítulo 16 e no capítulo 17, o povo começa a reclamar pelas mesmas coisas, o povo começa a murmurar pelas mesmas circunstâncias. Poxa, havia fome, havia sede, e Deus mandou o alimento, Deus mandou a água, e mesmo assim, Deus queria despertar algo naquele povo, concorda? Amém? E por que tanta reclamação? Por que tanta murmuração? Alguém pode me responder? Amém? Olha, o que o apóstolo Robson, ele vai ver essa mensagem. E ele vai dizer assim, como pode? Eu falei por que o povo murmurava tanto. Porque eles estavam carregados de raízes de amargura, porque foram muito sofridos, muito amargurados no Egito, um povo que se levantou como nação, que tinha a promessa de Abraão, de Isaque e de Israel, e estava ali sofrendo, debaixo do poder de Faraó. Eles estavam cheios e carregados das raízes de amargura. E que a gente possa entender e disciplinar a nossa alma, porque nós estamos debaixo de uma dimensão de glória. Eu não digo somente embaixo, mas nós estamos envolvidos numa dimensão de glória tão poderosa debaixo desse ministério, que nós temos que lutar contra os adversários de nossas almas, contra os adversários geracionais, e que tudo aquilo que semearam no nosso coração e na nossa mente, toda raiz de amargura, ela precisa ser dissipada de nós, porque grandes coisas estão por vir, porque nem olhos viram e nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E até quando a gente vai ficar choramingando, murmurando e reclamando por aquilo que a gente não tem? Glorificar e exaltar o nome de Yahweh por tudo aquilo que Ele já tem nos dado, por toda a glória que Ele já tem derramado. E chega na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, vem os adversários e a gente começa novamente a murmurar. Mas espera aí. Eu quero te dizer algo, que quando Deus tirou aquele povo do Egito e começou a conduzir pelo deserto, todo mundo diz que deserto é lugar de? Lugar de? Mas essa passagem gera um processo. Gera um processo. Deus está processando. Eu quero fazer um milkshake. O que eu preciso? Leite, fruta, açúcar, né? Tira o açúcar, gente, por favor, hein? Crente que quer cheio do fogo, cheio da unção, cheio do Espírito Santo, não pode inflamar o seu cérebro, nem o seu corpo com açúcar, amém? Então, o que esse shake faz? O que a gente precisa fazer com ele? Processar. A gente vai misturar o leite e as frutas, e ali nós processamos, nós homogeneizamos. E é isso que o Senhor estava tratando aquele povo, processando aquele povo, limpando aquele povo. Amém? Deus estava fazendo aquele povo se misturar na glória dele de tal ponto que se tornaria pontos de luz sobre a terra, pontos de glória sobre a terra, amém? Mas eu só estou conjecturando, amém? Mas aí vocês sabem o que quer dizer refidim? Em hebraico quer dizer lugar, lugares de descanso.
Meu Deus, como que o Senhor nos tira do Egito, nos leva para o deserto, para um lugar que não tinha água e não tinha o que comer. Como que você vai plantar no deserto e aquele lugar se chama lugar de descanso? Dá para entender? Humanamente falando, não. Humanamente falando, vai nos levar a murmurar e reclamar muito mais. Mas nós precisamos entrar na dimensão daquilo que Deus quer fazer conosco, da maneira ao qual Ele quer nos forjar. E aí a gente pode entender que Refidim era de fato um lugar de descanso. O local onde nós podíamos descansar no Senhor, porque não era fome, não era falta d'água, não era falta de comida que ia nos tirar da presença dEle. Pelo contrário, Ele quis dizer para eles naquele tempo, e continua querendo dizer para nós, que Ele é o nosso provedor. Então, no capítulo 17, até o versículo 8, até o versículo 7, o Senhor está provendo na vida de Israel. O Senhor está provendo na vida daquele povo, porque não tinha água. Isso não era impedimento para Israel, pois Israel estava andando e sendo acompanhado por uma coluna de fogo, por uma nuvem que cobria todo o sol escaldante do deserto. O que mais nós precisaríamos, ou o que mais aquele povo precisaria? O que seria para Yahweh trazer água da rocha? Mas ele queria ensinar aquele povo. Mas não era através da murmuração e não era através da reclamação. Interessante que a murmuração entende-se como queixa, como reclamação. E aí, esse prefixo re significa que você está reivindicando aquilo que você está se queixando. Então, se você está se queixando da falta d'água, se você está se queixando da falta de alimento, se você está se queixando de recursos que te faltam, ou daquilo que você almeja, mas que ainda não tem, saiba que vai ficar muito mais forte ainda a escassez, a dificuldade, a falta, a necessidade. Por quê? Porque reclamar é você reivindicar aquilo que você está se queixando. Eu gostaria que pudesse colocar na tela Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 14, é possível? Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Próximo. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo. Próximo versículo. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. Amém? Poderia colocar na NVI? Aqui estava a murmuração, né? O versículo 14. NVI. Na NVI também está murmurações, mas tem uma tradução que o nome é queixa. Se vocês puderem encontrar, ao invés de murmuração, a palavra queixa. Então, murmuração e queixa têm o mesmo sentido. Amém? Então, quando nós murmuramos, quando nós reclamamos, nós ausentamos a glória de Deus na nossa vida. Nós escolhemos ficar distantes do Senhor, da glória do Senhor, da provisão do Senhor, do favor do Senhor. NTLH. Façam tudo sem queixas nem discussões. Próximo. Para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa, no meio de pessoas mais que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas no céu. Próximo.
entregando a elas a mensagem da vida. Se agirem assim, eu terei motivo de sentir o orgulho de vocês, olha o Senhor falando, no dia de Cristo, pois isso mostrará que todo o meu esforço e todo o meu trabalho não foram inúteis. Né? O apóstolo Paulo falando para a igreja de Filipos. Amém? Então, nós podemos observar aqui que o peso que tem uma murmuração ou uma queixa. E se tornou algo tão comum no nosso meio, em nós, que se nós não nos policiarmos, se nós não vigiarmos, constantemente nós vamos reclamar, murmurar, se queixar de alguma coisa no nosso dia a dia. E uma coisa muito séria é que a gente precisa, quando nós convivemos com pessoas, nós lidamos com pessoas, as pessoas são diferentes uma das outras. Umas são mais aceleradas, umas são mais calmas, umas são mais ativas, proativas, outras já são mais moderadas. Uma tem uma maneira de fazer uma coisa, de se posicionar, e outras não. E isso acontece muito no meio de trabalho, e a gente quer que as pessoas sejam como nós. E a gente precisa refletir o brilho do Senhor, não com murmuração, não com queixa, mas entendendo e acompanhando a necessidade. Entendam, se Moisés, como líder, sofresse, tomasse aquela queixa daquele povo, aquela murmuração, o que Moisés faria? Moisés iria para diante da congregação clamar ao Senhor, pedir o favor, a misericórdia do Senhor, porque quando o povo se levantou contra Moisés, não foi de qualquer maneira, não foi somente com palavras, eles se levantaram mesmo para agredir. Levantou uma contenda no meio daquele povo, e que, segundo as traduções do hebraico para o português, o significado no hebraico é uma grande contenda, se levanta com ira, o povo se levanta com raiva de Moisés. Mas aquele homem se posicionou como líder, como libertador, e não se deixou abalar, não trouxe para ele, olha só que profundo isso, igreja, não trouxe para ele nenhuma raiz de amargura, porque o povo esqueceu de tudo que viveu no Egito, a trajetória que foi feita para que eles saíssem, as maravilhas que Deus moveu sobre aquele lugar, sobre aquele povo. Amém, igreja? Todos estão acompanhando meu raciocínio? Amém? Glória a Deus. Mas não, Moisés, ele se posicionou e ele clamou. Ele clamou por uma provisão, por uma providência do Senhor. E a murmuração diante dos olhos de Deus, ela tem o peso da incredulidade. A murmuração, ela tem o peso da incredulidade. E a palavra de Deus vai dizer assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se uma pessoa, ela murmura e tem um sentido de incredulidade, nós estamos desagradando ao Senhor. Mais um motivo para que tenhamos cuidado. Porque se você quer agradar ao nosso Pai, é tendo fé. Fé na sua palavra, fé nas suas promessas, fé em tudo aquilo que Ele tem prometido. Amém? Vamos prosseguir aqui. E aí o Moisés, ele reclama, ele faz a queixa ao Senhor diante de tudo aquilo, né? Ele coloca diante do Senhor e ele clama para que Deus venha mover, e Deus o orienta até que ele vá em Horebe e vira a rocha. E aí vem o primeiro símbolo no deserto da manifestação do nome do Senhor Jesus. Porque nós dizemos assim, e nós entendemos assim como cristãos, que
o Antigo Testamento, ele é a sombra de tudo aquilo que Deus está fazendo no Novo Testamento. Ele reflete a glória de Cristo no Antigo Testamento. E aí, quando ele orienta Moisés para que ferisse aquela rocha, a rocha que emanaria água e que fluiria, como em João, no capítulo 7, diz que águas fluirão do nosso interior. Todo aquele que beber da água da vida nunca mais terá sede. Amém? Então, ali o Senhor, ele já estava, Yahweh já estava revelando o Cristo para aquela nação. E Paulo, o apóstolo Paulo, quando fala à igreja de Corinto, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, ele cita justamente essa passagem do povo no deserto. Então, quando chega aqui, no versículo 7, chamou o nome daquele lugar, Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor, dizendo, olha que afronta ao Senhor, porque Deus, ele é muito misericordioso. Ele é muito misericordioso. Porque o que o povo falou, olha isso aqui, igreja, isso é muito sério. E todos os dias de nossas vidas, a gente precisa pedir as misericórdias do Senhor, porque o povo fala assim, está o Senhor no meio de nós ou não? Que isso? Mesmo que ele não manifestasse a glória dele, de maneira nenhuma poderia ser dito algo desse tipo para o Senhor. E aí o Senhor muda o nome daquele lugar, que não era mais Refidim, lugar de descanso, mas era Massá e Meribá, por causa de provação diante do Senhor e contenda com os seus líderes, com aqueles que ele levantou para ungir, para conduzir, para ensinar, para governar. Porque daquela nação estava saindo príncipes em Israel para governar o mundo. Amém, igreja? E aí, do versículo 1 até o versículo 8, Deus está tratando com o povo, falando a respeito de provisão. Quem pode confiar no Senhor fielmente, cegamente, entregando a sua vida ao Senhor, sem achar que um dia que tenha escassez ou que passe por algum momento de necessidade, vai abalar a tua fé, gerando em você incredulidade, que é comparada, ou a murmuração que é comparada à incredulidade. Nós estamos vivendo tempos difíceis e nós sabemos que de agora em diante não vai ser fácil. Os tempos, como diz o apóstolo Paulo em Timóteo, são trabalhosos, tempos difíceis. Pessoas que não querem ouvir a palavra de Deus, pessoas que estão exaltando o próprio corpo e esquecendo do seu semelhante, pessoas que não têm mais compaixão, misericórdia um pelos outros. Nós temos vivido tempos difíceis e esses tempos tendem a ficar mais difíceis. E se nós passarmos por alguma provação, por algum momento, alguma necessidade, alguma escassez, alguma dificuldade, nós faremos como o povo fez em Refidim? Trocaremos o nosso lugar de descanso com o Yahweh por murmuração e reclamação? Então, esses primeiros versículos, até o versículo 8, sirva de reflexão para nós, porque nós somos falhos, nós somos pecadores e erramos o tempo todo. E o povo viu aquelas maravilhas e o povo mesmo assim não se saciava, não se contentavam, eles queriam mais, só que eles eram vaidosos, eram meninos. Eram mimados porque não estavam satisfeitos com as grandezas que o Todo-Poderoso já tinha manifestado. No livro do apóstolo Davi Rebola, ele fala que não eram milagres, não eram prodígios, eram maravilhas. Deus fez maravilhas naquele lugar. Então, mesmo que essas maravilhas não aconteçam hoje, mas que nós venhamos a lembrar de tudo aquilo que o Senhor já fez.
Porque o adversário, o inimigo de nossas almas, quando ele se levanta contra nós, parece que nós esquecemos de todas as promessas, de todos os feitos que Deus manifestou na nossa vida. Chega um dia, não tenho aquele dinheiro completo para pagar o boleto, e já começa a murmurar com o Senhor, e já começa a reclamar, mas se esquece que Deus montou a empresa, se esquece que Deus proveu na família, se esquece que Deus construiu a casa. Oxe! Nós precisamos refletir quem nós somos diante do Senhor. Nós precisamos refletir a nossa posição como filhos do Eterno. Nós precisamos entender a dimensão da eternidade, porque nós vivemos num tempo temporal, é tempo contado, cronometrado. Um tempo, uma hora que começa e uma hora que termina. Mas nós estamos falando de algo muito mais profundo e poderoso que nós não conseguimos humanamente entender. Mas o Evangelho não é técnica, não é razão, não é cálculo matemático, é fé. E se creres, verás a glória de Deus. Se tu crer, não só verás, como se tornarás a glória de Deus nessa terra. Aleluia! Agora nós vamos entrar ainda mais profundo. Porque Deus estava trabalhando aquele povo. Deus estava trazendo um processo. Porque Ele queria levantar uma nação que iria governar todo mundo. Deus não estava levantando 12 príncipes, 12 tribos, para governar apenas num território, numa região, mas Deus estava levantando príncipes que iriam governar todo o mundo. E é nessa dimensão que nós precisamos andar. Não podemos nos aprisionar em pensamentos pequenos ou mesquinhos, que é só pensarmos em nós mesmos, mas nós temos que ter pensamentos grandes que abrangem. Quando o apóstolo diz, dai-nos o Brasil, dai-nos a nação, dai-nos as nações, dai-nos a Europa, dai-nos a África, dai-nos as Américas, ele está expandindo dentro da dimensão daquilo que Deus é, não daquilo que nós pensamos ou do meio em que nós estamos, amém? E aí o negócio vai ficando mais profundo, porque assim, em Êxodo 17, do versículo 1 ao versículo 8, ele era o Deus provedor. Ele agora, do versículo 9 até o final, ele é o Deus que intervém na tua vida. Ele é interventor, ele entra na tua vida, ele toma a tua causa. Amém? E aí, olha só, como é que vai desenrolar essa história. Muita coisa vai nos ensinar nesses próximos versículos, porque tudo que eu falei até aqui, vocês já ouviram. E eu acredito que o que eu vou falar, vocês possam ter ouvido, mas a gente vai trazer à memória. E vai dizer assim: o rei Amaleque, ele vê o povo de Israel se aproximando, e ele se levanta para guerrear com aquele povo. E o povo não queria briga. O povo só queria passar. Mas essa passagem é mais marcada, pastor Rafael, lá no capítulo 20. Aqui é uma história que está começando e que diz assim no versículo 11. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Deus, ele ordenou a Moisés que separasse Josué para ser o comandante de um exército. E aí, Moisés passa as ordens para Josué. Só que Deus precisava mostrar àquela nação, quem estava no controle da situação era ele. E aí ele manda Moisés, juntamente misericordioso, vai, sobe no cimo, leva Arão e leva Ur junto. Quem era Arão e quem era Ur? Arão saiu do meio lá do Egito, era sacerdote do Senhor. Ur andava no meio do povo, fazia parte do povão, mas estava ali, perto de Moisés.
E Deus pega os dois ali, ó. O Moisés pega os dois ali. Vamos subir. Vamos cima do monte. Vamos interceder por esse povo. Enquanto Josué está lá na batalha, enquanto Josué está na guerra, vamos interceder. E aí o texto, no versículo 11, vai dizer o seguinte, que enquanto Moisés estava com a mão estendida, clamando, orando, pedindo ao Senhor, Senhor, dá livramento, Senhor, dá vitória, Senhor, entra nessa batalha, Senhor, peleja em favor do teu povo, peleja em favor dos teus ungidos, peleja sobre aqueles que o Senhor libertou. Mas teve um momento, porque a batalha foi durante o dia inteiro e ela não podia chegar e entrar o pôr do sol e eles estarem ainda naquela batalha, porque poderia se estender para o dia seguinte, e aí aqueles homens estariam extremamente cansados, mas aquela batalha precisava ser vencida naquele dia, antes do pôr do sol. Então Moisés entendeu que ele precisava ficar para a mão no alto, com a mão para o alto, clamando ao Senhor. Assim no Salmo 121 que diz assim: elevei os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Moisés entendia que ele precisava estar focado no alto, estar focado em Deus, buscando a graça de Deus, o favor de Deus, o milagre de Deus, a intervenção de Deus para que aquele povo pudesse ganhar. E aí nós podemos entender o poder da oração, o poder da intercessão. Ontem havia aqui mulheres clamando, rogando: Senhor, levanta as tuas intercessoras. Senhor, levanta os intercessores da tua casa. Levanta mulheres de oração. E nós vemos a necessidade das nossas orações, clamando por filho, clamando por família, clamando por finança, clamando pela nossa vida espiritual, clamando por almas, evangelista Rose, que precisam ser alcançadas, pelas crianças de Marajó. O resultado da nossa vitória está no clamor, está na oração, está na intercessão. Porque Moisés sabia que havia homens de guerra, havia comandante, havia homens ali destinados, dispostos a darem as suas próprias vidas por Israel. Mas o texto vai dizer que foi uma intervenção dos céus, que foi uma intervenção de Deus que fez aquele povo ganhar aquela batalha. Deus, ele separa homens, Deus, ele separa mulheres para liderar. Uma coisa muito séria que esse texto vai nos despertar, que nós não podemos se levantar contra os ungidos e escolhidos do Senhor. Imediatamente, depois daquele período de murmuração, do povo reclamando, se levantando contra Moisés, querendo apedrejar Moisés. Gente, apedrejamento naquela época era a sentença máxima. Consegue entender a gravidade com que aquele povo se posicionou diante de Moisés? Era muito sério. Então Deus precisava mostrar àquela nação quem era o lugar de quem. E muitas das vezes se levantamos contra os líderes espirituais que Deus elege, que Deus levanta, e nós precisamos ter cuidado com isso. Cuidado com as murmurações, cuidado quando falarmos, quando citarmos. Temos que ter muito cuidado. Porque logo depois da murmuração, eles enfrentaram uma batalha tal que eles não poderiam vencer pelos seus próprios braços, mas somente com a intervenção de Deus. Amém? Entendem a importância da intercessão, de estarem na brecha. Mesmo Moisés cansado, mesmo Moisés ali com os braços estendidos, tinham pessoas lideradas por ele, que entenderam o propósito e que estiveram ali para manter o braço daquele profeta erguido para os céus e clamando ao Senhor, porque aquela batalha não podia ser perdida. Eles não poderiam, depois de grande glória e grandes maravilhas que aconteceram na saída do Egito, eles perecerem no meio do caminho. Era justo? Não era.
Depois de tantas batalhas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, na nossa caminhada cristã, quantos gigantes, quantos ursos e quantos leões Deus nos leva a bater. Não poderíamos de maneira nenhuma acontecer de ficarmos à praia. Algo foi feito com o profeta Jonas. Algo foi feito com o profeta Jonas. Ele teve uma oportunidade. Vai lá e prega para aquele povo. Não podemos perecer no meio do caminho. A visão de Deus, a visão de Moisés era aquela. E ali ele clamou. E Deus foi favorável. No versículo 12 vai dizer assim, ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram por baixo dele e nela assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro, e assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Eles venceram aquela batalha, porque no versículo 13 vai dizer que Josué desbaratou a Amaleque e o seu povo a fio de espada. Então o Senhor disse a Moisés, escreve isso para a memória, um livro, e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. Então Moisés edificou um altar e lhe chamou aquele altar, naquele lugar, o Senhor é a minha bandeira. E algo que nos desperta no versículo 16, que vai dizer assim, porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. E Amaleque, ele nada mais é do que o símbolo de inimizade e malignidade. Ele é um emblema de luta entre o mal tentando se apossar ou ser superior ou vencer o bem. Então, todos os dias de nossas vidas, até que Jesus Cristo volte, nós teremos adversários ao nível de Amaleque, nos tentando nos impedir, nos tentando infligir, tentando nos matar. Mas veja, nós temos um interventor. Nós temos um que intercede por nós. Nós temos um que está na batalha por nós. O mesmo que levou aquele povo a se levantar, a se erguer, vencer a guerra, vencer a batalha. Hoje o Senhor te chama para fazer parte de um exército. Hoje o Senhor te chama para erguer a bandeira de Jeová Nissi. Não é bandeira partidária, não é bandeira política, não é bandeira de pessoas, não é bandeiras regionais, mas é a bandeira de um Deus vivo, forte, poderoso, que é vencedor nas batalhas, que entra na tua peleja, que desbarata os teus inimigos, que te dá a vitória, que tem promessas sobre a tua vida. E eu quero que você se levante agora. E você comece a dizer, Senhor, Tu és a minha bandeira, Jeová Nissi, joga por terra os meus adversários, joga por terra aqueles que têm pelejado contra a minha vida. Entenda que a guerra que você está entrando e que você está batalhando no nome de Yahweh, está erguendo essa bandeira, Jeová Nissi, é Ele que vai desbaratar o teu inimigo quando você sair daqui. É aquele que vai manter a unção, vai te dar confiança para você perseverar no decorrer dos dias, porque nem todos os dias serão fáceis. Vai se levantar leão, vai se levantar urso, sim, mas você está preparado para vencer? Então, filho, chame Jeová Nissi, a bandeira. Levanta a bandeira, Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira.
Ergue a tua bandeira, Jeová Nissi, o Senhor, o vencedor dos exércitos. E agora você vai começar a orar e vai colocar todos os gigantes que têm se afligido, todos os amalequitas que têm se colocado no teu caminho, tentando tirar aquilo que é teu, tentando roubar, usurpar tudo aquilo que o Senhor já te deu, todas as promessas que já foram liberadas, todas as conquistas que vocês já tiveram em nome de Jesus.